Lígia é uma bênção, nossa irmã da casa. Né, eu propus o convite a ela, ela já de imediato aceitou, fiquei muito feliz. E com certeza nós vamos ouvir. Né, nós adoramos ao Senhor com nossos louvores, nós adoramos ao Senhor nesse momento de oferta, de dízimo. E ainda tem mais uma boa parte, que é esse momento da palavra. Então, coloque seu coração, né, destinado a ouvir o que Deus tem para dizer essa noite aos nossos corações. Amém? Você pode estender a sua mão para cá, para a gente abençoar na vida da nossa irmã? Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Pai, nós queremos pedir, Senhor Jesus, que a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor Jesus, cubra a Tua filha neste momento, Pai. Usa a Tua filha, Senhor Jesus, poderosamente, Deus, como nunca antes, Deus, para que o Senhor manifeste, Deus, a Tua palavra. Senhor Jesus, que venha, Senhor Jesus, aos lábios dela aquilo que o Senhor propôs dentro do coração da Tua filha, Pai. Senhor Jesus, nos desperta nesse momento. Faz, Deus, com que a Tua palavra, Senhor Jesus, venha, Deus, de encontro ao nosso coração. Senhor Jesus, tudo aquilo, Pai, que o inferno tentar distorcer, Deus, o entendimento dessa palavra, Senhor Jesus, seja agora, Senhor Jesus, quebrado em nome de Jesus, Deus. Levanta muros de fogo sobre este lugar, que apenas o Teu Espírito Santo tenha liberdade aqui, Senhor Jesus. Senhor Jesus, que nós possamos ouvir mais uma porção do Senhor neste momento. É o que nós pedimos, crendo em Teu nome, Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Estou muito feliz com esse convite. É sempre um prazer poder servir a noiva de Cristo, servir a igreja. E neste momento eu gostaria de te convidar a fechar os seus olhos. E nós vamos falar com o Senhor. Eu creio que o Senhor já tem falado. Eu creio que o Espírito Santo está neste lugar. Mas Ele tem mais. Ele tem mais para a minha vida e para a sua vida. Então feche os seus olhos neste momento. Doce Espírito Santo de Deus, nós te convidamos neste lugar, Senhor. Fique à vontade em nosso meio, Jesus. Essa casa é tua, Senhor. Tudo que nós fazemos é por ti e para ti. Sem ti não tem razão, sem ti não tem direção, sem ti não há nada, Senhor. Se faça presente neste lugar, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, que flua o teu rio de águas vivas neste lugar. Senhor, que línguas repartidas como de fogo venham sobre este lugar. Senhor, nós denunciamos toda a ação do inimigo. Nós denunciamos toda a ação do adversário neste momento. E declaramos que só o teu Santo Espírito tem liberdade aqui. Em nome de Jesus, leva as mentes, os corações cativos ao Senhor. Em nome de Jesus agora, toda a corrente que aprisiona, em nome de Jesus seja quebrada. Que em nome de Jesus mentes cativas venham ser libertas na autoridade do nome de Jesus. Ó Senhor, nós te damos, Senhor, livre acesso, Senhor. Essa casa é tua, Senhor, esse altar é teu. Fique à vontade, faça como o Senhor quiser, Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus, libera a cura neste momento, Senhor. Libera a restauração, Senhor. Aquele que está, Senhor, cansado, o Senhor é o renovo. Aquele que está aflito, o Senhor é a paz, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu repreendo agora, em nome de Jesus, toda a ansiedade. Em nome de Jesus, mandamos embora, denunciamos toda a ação de distração neste momento. Ó Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome. O nome que se dobra todo joelho e toda língua confessa que só o Senhor é o Rei dos Reis. Nós nos apropriamos neste momento do sacrifício da cruz e clamamos o teu sangue sobre cada vida que está aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Você pode falar amém? Glória a Deus. Aleluia. O Senhor Jesus está aqui. Abra a palavra do Senhor lá em Efésios. Nós vamos ler o capítulo 6, o versículo 11, a partir do versículo 11. Quem encontrar, pode se colocar de pé. Quem trouxe a Bíblia aí, levanta a mão. Glória a Deus. Aleluia. Quem encontrou, vai glorificando ao Senhor, para entender que todo mundo está achando. Amém? Amém? Glória a Deus. Diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, contra as potestades, contra os governadores das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual e das regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficais firmes. Portanto, estáis firmes, cingidos os vossos lombos com a verdade, e com
e vestido com a couraça da justiça. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Esse versículo que nós lemos, Paulo está fazendo referência a uma armadura de um soldado romano, que era da época dele, e ele faz essa referência. Assim como os soldados romanos estavam revestidos dos pés até a sua cabeça e da cabeça aos pés, amém, irmãos? Assim nós também temos que estar revestidos. Ele fala sobre isso. E nessa noite eu gostaria de falar com vocês a respeito da couraça da justiça e do cinturão da verdade. Essas duas partes da armadura eu gostaria de compreender hoje junto com vocês. Quando Paulo fala sobre estar cingido os lombos, essa referência não é muito clara para nós, porque na época os homens usavam aquelas túnicas até os pés. Então, por isso que Jesus falava muitas vezes, cingir os vossos lombos, estejam preparados, porque cingir os lombos nada mais é do que erguer um pouco a túnica, dar um nó, e estar preparado para um combate, estar preparado para fugir a qualquer situação adversa que eles pudessem estar enfrentando. Isso significa estar preparado, cingir os lombos. Então, Paulo dá essa referência da armadura do cinturão. E para que servia o cinturão? O cinturão, ele dava a base para a couraça, ele dava o alicerce para toda aquela armadura que vinha depois do cinturão. Por isso que ele faz essa referência ao cinturão. Então, sem o cinturão da verdade, a couraça que vinha depois ficava frouxa. Então, veja como é importante nós estarmos fundamentados na verdade. E a verdade não é a qualquer verdade, porque hoje muitos falam sobre uma verdade que é a minha verdade, que é no que eu acredito. Mas essa verdade que Paulo nos fala é a verdade de Cristo, é a verdade da palavra, é a verdade dos ensinamentos a respeito do reino dos céus. Não tem nada a ver com a minha justiça própria, mas tem a ver com a justiça de Cristo, com assumir a minha identidade em Cristo e viver na verdade à luz da Bíblia. Amém, irmãos? E quando o Paulo fala estar pois firmes, é porque nós precisamos estar atentos. Porque nós vivemos em uma guerra espiritual. Muitas vezes nós não vemos, mas nós sentimos no nosso corpo. Às vezes nós sentimos uma fadiga muito forte, às vezes nós sentimos um desânimo, uma tristeza. Tudo isso é uma batalha espiritual. E hoje, nos nossos dias, o inimigo tem descredibilizado a verdade da palavra e os ataques espirituais e as influências malignas em nosso meio. E as influências malignas vêm a respeito de muitas formas na nossa vida. Vêm, às vezes, através de uma música. Você está abrindo uma porta na sua vida. É uma legalidade. O pastor fala muito disso, de legalidade. É um direito legal do inimigo agir na sua vida. Então, essa batalha espiritual já é difícil se nós estivermos posicionados e revestidos em Cristo. Imagina se nós estivermos dispersos. Imagina se nós não estivermos atentos para o que o Espírito Santo está dizendo ao nosso tempo. Nós somos fortes. A palavra diz que os jovens são fortes, mas porque hoje em nosso meio tem muita gente fraca, tem muita gente abatida, muita gente que não toma a sua posição em Cristo, porque não está tomando posse da sua armadura de Deus. Não está tomando posse daquilo que o Senhor já liberou sobre a sua vida, sobre qual verdade você tem se alicerçado. Será que é a verdade da palavra? E quando eu estava meditando sobre firmados, sobre esse tempo firmados, Deus me levou a um jovem da Bíblia. Um jovem que ele demonstrou. Ele não tinha lido isso ainda que Paulo falou, mas ele demonstrou que ele estava revestido com a couraça da justiça e com o cinturão da verdade. Quem é esse jovem? Daniel. Abra sua Bíblia lá em Daniel 1. Glória a Deus. É forte. Quando eu olho para a vida de Daniel, eu vejo nitidamente que ele estava revestido com a verdade. E diz assim, Daniel 1:8. E Daniel decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei e nem com o vinho que ele bebia. Ele decidiu firmemente. Ele foi firme em sua decisão. Quem é um crente firmado em Deus? Ele sabe a importância de um não bem colocado. Ele sabe que ele tem um posicionamento dele e através desse posicionamento dele influencia todos que estão ao redor dele. Com a decisão do não de Daniel, de não se contaminar, ele expôs para todos o Deus que ele servia.
E como nós temos demonstrado o Deus que nós servimos? Será que nós temos nos contaminado com as coisas que tem nos oferecido? Será que nós temos decidido firmemente em nosso coração em não nos contaminar, em não tomar posse daquilo que não é preparado para nós? Porque aqui nessa terra tudo é passageiro, tudo vai ficar, nada disso aqui nós vamos levar, mas a eternidade é para sempre. E o que nós decidimos aqui, os nãos que nós damos aqui, é um sim para a eternidade. O que nós falamos aqui reflete na nossa eternidade com Deus, com a nossa vida com Deus. A atitude de Daniel não somente influenciou a vida dele, mas influenciou a vida dos amigos dele. Ananias, Misael e Azarias. Eles são amigos. E como Daniel influenciou a vida daqueles? Porque eles se uniram. Com quem nós temos nos unido? Será que nós estamos nos unindo com aqueles que têm nos aproximado ou nos afastado do Senhor? É algo para a gente pensar. Um jovem firme não segue uma multidão, ele segue a palavra. Ele segue os princípios da Bíblia. Ele segue os princípios de Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Não vale o que eu falo, vale o que eu decido. Mas se eu souber e também não decidir, também não adianta de nada. Porque a minha decisão e a minha atitude que vai determinar. Ser firme é dizer não ao pecado, mesmo quando ninguém está olhando. Provérbios 15:3 vai dizer, os olhos do Senhor estão sobre toda a parte. Ele observa atentamente os maus e os bons. Se existe o fundamento da justiça, existe o fundamento da iniquidade e do engano. Aonde nós estamos alicerçados? Nós estamos alicerçados na justiça de Cristo ou no engano? A fidelidade começa no nosso interior. Quando a Bíblia fala que Daniel decidiu firmemente no seu coração, ele propôs no seu coração. A decisão já estava no seu interior. Como está o nosso interior? Tiago 1:22 fala, sede praticantes da palavra, não simplesmente ouvindo, iludindo a vós mesmos. Irmãos, nós não estamos enganando o pastor, nós não estamos enganando os líderes de jovens, nós não estamos enganando os diáconos. Irmãos, a palavra de Deus fala, iludindo a vós mesmos. Irmãos, Deus conhece o nosso interior. Deus conhece o nosso íntimo, aonde ninguém pode ir, Ele sonda. Aonde ninguém vê, Ele conhece. Então, sejamos firmes e constantes no nosso interior, porque o que estiver no nosso interior vai refletir e vai transmitir a verdade de Cristo. O não de Daniel e o meu não define quem eu sou. Desde o tempo de Daniel, o mundo tenta impor padrões, definir identidade, e com Daniel não foi diferente. Ele foi levado cativo para a Babilônia. Todos sabem que teve esse período do exílio do povo de Deus, que teve esse período que o povo de Deus foi assolado, porque já tinha sido dito pelos profetas que viria esse tempo de juízo sobre o povo de Deus. E Daniel foi levado para a Babilônia. Só que a Babilônia não definiu a identidade dele. A Babilônia não pode definir o teu caráter. O mundo não pode definir a sua identidade em Cristo. Ele foi exposto a uma nova cultura. Ele foi exposto a uma nova alimentação. Mas nada daquilo mudou o que havia dentro dele. Nada do que nós vivemos neste mundo, irmãos, pode mudar o que nós temos dentro de nós, que é o Espírito Santo. Porque este fogo que está aqui dentro só pode ser alimentado por mim. Ninguém pode alimentar o fogo que há dentro de mim, só eu mesmo. A Bíblia fala que cabe ao sacerdote alimentar a lenha com fogo, com a lenha. O fogo tem que ser alimentado com a lenha. Mas a lenha, eu não posso colocar um dia assim, outro não. Eu não posso pegar e viver uma vida que eu abro a Bíblia só no domingo, irmãos. Que Deus só fala comigo aqui através do pastor ou do diácono que vai pregar. E eu queria louvar ao Senhor, porque Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso. Porque nós não merecemos o amor dele, mas ele fala com a gente. E graças a Deus, eu tive bastante oportunidade de ir aos retiros de jovem. E eu vi assim, sabe, os jovens cheios da presença do Senhor.
E depois eu vi aquilo se acabando e eu comecei a questionar o Senhor. Eu falei assim, Senhor, tanto trabalho, Senhor. Eu sei que a semente vai ficar ali, Senhor, e o Senhor vai fazer germinar no momento certo, amém? Glória a Deus. Mas eu falei assim, Senhor, por que não continua aquilo, Senhor? E o pastor fez a dinâmica do copo, domingo. E aquilo assim foi o que o Espírito Santo já tinha falado, eu já tinha anotado aqui. E eu falei assim, Henrique, o pastor já falou que eu ia falar. Ele fez o copinho da parte de baixo, do molhado, mas Deus não tinha falado essa parte, só falou do copo cheio. Porque na sexta, quando nós chegamos lá, muitas vezes nós chegamos como? Só um pouquinho, bem pouquinho, outros vazios mesmo. No sábado de manhã tem uma ministração, o Senhor vai enchendo um pouco mais. No sábado à tarde tem outra, Deus vai enchendo, vai enchendo. Quando chega no domingo, transborda. É aquela glória, é ou não é, irmãos? É uma glória. Só que, quando nós saímos de lá, o Espírito Santo não para de trabalhar. O problema somos nós que deixamos de ouvir. Nós deixamos de ouvir o Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que eu devo entrar no meu quarto e fechar a minha porta. Sabe, irmãos, mas só que eu não faço isso. Eu espero alguém me falar o que eu tenho que fazer. E não é isso, irmãos. Eu preciso ouvir a voz do Espírito Santo. Eu vou falar por mim. Muitas vezes eu estou lá, desanimada, aí o Espírito Santo vai orar. Vai orar. Vai orar. Eu oro, irmãos, quando você ora, sua vida transforma. Transforma. Sabe por quê, irmão? Você pode não ter dinheiro. Você não pode ter status. Você pode até não ser visto pelo homem. Mas o seu pai, que está lá dentro daquele quarto, te enxerga. E quando ele te enxerga, ele traz paz para o seu coração. A paz que nada e nem ninguém pode te dar. Essa paz, ele te dá. Irmãos, eu estava vendo um filme, aí eu falei assim, vou abrir um parênteses aqui bem rapidinho. Eu estava vendo um filme e aquela mulher daquele filme atordoada, perturbada, e ela fala num dado momento do filme assim, eu não conseguia dormir. Aí isso fez assim, ó, na minha mente. Ela só falou isso, eu não conseguia dormir. Aí eu falei assim, aí o Espírito na hora falou assim, gente, crente vê Deus em tudo, amém? Aí eu falei assim, o Espírito falou assim, ela não tem a paz. E quantas pessoas nós vemos que não tem paz? Que não tem tranquilidade. E isso o dinheiro não compra, o status não compra, mas o teu pai que te vê no secreto, ele pode te dar a paz que excede todo entendimento. E Daniel decidiu não se contaminar firmemente. E hoje nós vemos o mundo tentar transformar, moldar os nossos valores, a nossa fé e o nosso comportamento. Como que nós vemos isso? A honestidade, ela é vista como ingenuidade, né? Ah, você é tão ingênuo. Ingenuidade mudou, tudo pervertido. A pureza, ela é ridicularizada. Ah, você está se guardando? Para quê? O casamento e a fidelidade no casamento são totalmente desvalorizados. A humildade e o perdão são transformados em quê? Fraqueza. Ah, você vai se arrepender? Você vai pedir perdão? Como você é fraco. É isso que nós escutamos. Mas isso é o que a palavra nos ensina. Sede humildes como Jesus. É isso que a palavra nos ensina. Mansos e humildes. Um coração quebrantado e contrito, o Senhor não. Deus não despreza. Assim a sociedade vai mudando os valores do reino de Deus e tudo começa a girar em torno do ego, em torno do eu. Afinal, a minha saúde mental que importa. Afinal, me magoou, né? E assim os princípios do reino vão se perdendo. Tentam mudar a nossa fé. Daniel ali estava tendo essa experiência de tentar mudar a fé. Porque Babilônia, eles não serviam a outros deuses, mas Daniel servia ao Deus verdadeiro. E ele sabia a quem ele servia. E como que o mundo tenta mudar a nossa fé hoje? Frases como, você nunca ouviu essa? Todas as religiões levam a Deus. Na minha Bíblia diz que Jesus, ele é o único caminho que leva a Deus. A oração e a Bíblia são colocados com um nível de filosofia, autoajuda. Mas eu nunca vi um livro de autoajuda libertar o cativo.
Eu nunca li um livro de autoajuda que mudasse a história de uma pessoa. Falar sobre pecado, sobre mudança de conduta, sobre posicionamento, se torna um julgamento. Ah, mas você está me julgando. Irmãos, santo é o teu nome. Aleluia, glória a Deus. Eu sempre falo, quando alguém vem perguntar alguma coisa para mim, eu falo assim, você está com dúvida, não é de Deus. Eu já falo assim, irmãos, porque tem coisas que o Espírito Santo está falando no teu íntimo. Está falando já com você. Então, a palavra do Senhor, ela é viva, ela produz transformação, e a nossa fé não pode ser moldada de acordo com os padrões desse mundo. As pessoas hoje em dia escolhem a parte da Bíblia que lhe favorece, que lhe agrada, que faz com que ela se sinta bem. Só que Deus, Ele é aquele que traz a palavra de acordo com a minha necessidade. Se eu estou no erro, irmãos, o Senhor não vai vir fazer massagem em mim. Ele vai falar, muda a sua conduta. Lígia, muda a sua conduta. Muda o seu posicionamento. Irmãos, o que nós precisamos entender e o que essa geração de hoje precisa entender, que o que eu preciso fazer, o Espírito Santo não vai fazer. Se eu preciso me posicionar, o Espírito Santo não vai falar assim, bebezinha, vamos lá. Gente, eu vou falar. Isso tudo contamina a fé verdadeira. Sem arrependimento, sem transformação e sem uma entrega genuína. Um evangelho sem cruz não existe, porque a minha Bíblia diz que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Se essa palavra não trouxer transformação na minha vida, nada mais trará. Nada mais trará. Tentam mudar o nosso comportamento. Você já viu o pecado com nome bonitinho? Agora tem isso. Egoísmo disfarçado de amor próprio. Quem já viu? Imoralidade tratada com liberdade. Afinal, eu sou livre. A mentira não é mentira, é esperteza. A inveja não é inveja, é só uma ambição, uma meta para o meu futuro. Não é inveja, não. A desobediência, ela é disfarçada de autenticidade. Afinal, eu sei o que é melhor para mim. E assim, a cultura do mundo tenta mudar a cultura da igreja. E assim nós vamos nos contaminando com a Babilônia, até que não haja mais nada do reino de Deus. Cada não dito ao pecado é um sim dito para Deus. O não revela a minha maturidade, os meus limites e o meu propósito. Quando eu digo sim ao mundo, eu digo não para o meu propósito. Eu digo não para o meu chamado. Eu digo não para tudo aquilo que o Senhor já liberou sobre a minha vida. E assim eu vou negligenciando a presença. E eu vou me contaminando. E quanto mais longe da luz nós estamos, menos nós enxergamos os nossos próprios erros. Porque, irmãos, quanto mais próximo da luz eu estou, mais eu enxergo como eu sou pecadora. E como eu preciso de arrependimento todos os dias. Mas só que o inimigo da nossa alma tem cauterizado o entendimento, trazendo insensibilidade. Nós estamos insensíveis à voz do Senhor. Nós não conseguimos ouvir mais. Nós não conseguimos para ouvir, ei filho, volta. Nós não conseguimos parar para meditar a palavra do Senhor. Você vê, você fica 3 horas no celular consecutiva, mas eu não consigo ficar 15 minutos lendo a Bíblia.
é um sono, é uma dor de barriga, é uma agonia, é tudo. Repreende isso em nome de Jesus, amém? A palavra do Senhor em Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se você vê alguma coisa tentando moldar, é o inimigo tentando moldar você de acordo com esse mundo. Paulo já te alertou aqui. Amém? Amém. As amizades certas estão alinhadas com o propósito de Deus. As amizades certas estão alinhadas com os propósitos de Deus. Quando Daniel estava ali com seus amigos, imagina como importante foi ele estar próximo de pessoas que tinham o mesmo pensamento dele. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes nós nos aproximamos de pessoas que vão roubar a nossa fé. Ao primeiro momento vão falar, não é desse jeito, tudo bem. Mas daqui a pouco você vai estar parecido mais com ele do que com Deus. Porque nós sempre achamos que nós vamos conseguir mudar o outro. Mas se a pessoa não abrir o coração para a mudança que o Espírito Santo traz, não é você que vai transformar. Cuidado para não se contaminar através de amizades. Vou dar 4 pontos aqui rapidinho de amizades para você observar se essa amizade é de Deus ou se não é. Fortalece sua fé? Primeiro ponto. Ou te enfraquece? Te lembra dos princípios de Deus ou te confunde? Ou traz dúvida ao teu coração sobre a verdade da palavra? Eles oram com você, faz com que a luta deles seja a sua luta e a sua luta seja a luta dele, te ajuda no processo de oração? Ou eles te empurram mais ainda para a Babilônia? Seus propósitos são parecidos, estão alinhados? Não aceite amizades que te empurram para a Babilônia, mas que te incentivam a estar firmes, mesmo em meio a ela. Daniel não tinha a opção de fugir. Ele tinha que permanecer firme. Ele tinha que resistir. Nós temos que ter discernimento, sabedoria, para saber o momento de resistir e de fugir à aparência do mal. Eu vou te dar um exemplo. José na casa de Potifar, ele teve que fugir da aparência do mal. Ele não ia resistir, gente. Ele fugiu da aparência do mal. Mas Daniel não tinha como fugir naquela situação. Ele teve que resistir. E as amizades nos ajudam a resistir ou a sucumbir. Com tudo isso, nós estamos sendo preparados e forjados para o propósito. Daniel espera 3 anos. Era mais ou menos 3 anos da preparação de um jovem até ele ser apresentado ao rei. Imagine quanta coisa que ele não passou nesses 3 anos, mas ele permaneceu firme. Ele permaneceu fiel. E com isso ele adquiriu sabedoria. O livro de Daniel, quando no continuar do capítulo, fala que quando chegou o momento de Daniel se apresentar ao rei, ele tinha muita sabedoria e ele e seus amigos se destacaram na frente do rei. Sabe o que o inimigo da nossa alma tem plantado em nossos corações? Que a nossa santidade nos isola. Não, irmãos. A santidade não te isola, ela te destaca. É a Bíblia quem diz isso. Daniel chamou a atenção do rei. Sabe? E isso me faz lembrar uma menina que estava ali na escola. E ela estava sendo muito zombada, muito zoada, porque ela decidiu se guardar. E os amigos zoavam e zombavam dela e falavam, você não sabe de nada, a gente sabe como viver a vida. E riam dela isso todo dia. Até que um dia ela se levantou e falou assim, eu posso me tornar como vocês na hora que eu quiser. Mas vocês nunca vão poder voltar a ser igual eu. A santidade não te isola, mas te destaca. Seja santo, seja firme. Tenha coragem de dizer não quando todos dizem sim. Tenha coragem, eu sei que não é fácil, mas o Senhor diz, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, se Ele venceu, Ele garante que nós venceremos.
Só que nós queremos ser pessoas mimadas. Pessoas que não aguentam ouvir não, quanto mais dizer não. Senhor, por que não? Quem já ouviu da mãe? Por que não? É isso. Por que não? Imagina se a nossa mãe tivesse dito sim para todas as nossas vontades. Simples. Ah, mas todo mundo vai. Você não é todo mundo. Simples. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Nós somos nascidos de Deus. Nós somos separados para Deus. Nós somos feitos para a glória de Deus. E se você não está cumprindo o seu propósito, tem alguma coisa errada. Você foi comprado por um alto preço. O preço de sangue custou muito para Jesus. Por que não custaria para mim e para você? Me fala, por que não custaria muito para mim? Eu sou premiada. Irmãos, Jesus se entregou numa cruz. Numa cruz. Custou tudo para Jesus. Cada cravo, cada chicotada era para mim. Sabe, irmãos, quando eu penso assim, que eu estou com raiva de alguma coisa, eu falo assim, Senhor, mas o Senhor foi naquela cruz. Por mim, eu não mereci. E esse favor, né, Senhor? Vou perdoar. Vou andar a segunda, a terceira, a quarta milha. Coríntios, 1 Coríntios 7, 23. Vocês foram comprados por preço alto, portanto, vocês pertencem a Ele. Nós somos a habitação do Deus vivo. E como você tem cuidado da habitação de Deus? O que você tem trazido para a sua vida? O que você tem colocado dentro do seu coração, dentro do teu quarto, dentro do teu celular? O que você tem colocado? O que eu tenho colocado na habitação de Deus? Daniel decidiu firmemente em seu coração não se contaminar. Relacionamento, intimidade. Sabe? Nós às vezes pensamos que Deus é um ser distante, mas Ele é um Deus pessoal. Ele quer se relacionar pessoalmente comigo. Ele quer se revelar de uma forma pessoal. Sabe? Às vezes nós vemos aqui na igreja mover, o fogo descer, e nós chegamos no nosso quarto, nós oramos 5 minutos, nós queremos ver um terremoto. Mas nem com Elias foi assim, irmãos. Elias era um profeta do Senhor. Ele orou para Deus e Deus mandou fogo do céu e consumiu aquele holocausto. Só que dias depois ele estava na caverna. Houve grandes ventos, houve terremotos, houve fogo, mas Deus não estava em nenhum desses. E Deus estava numa brisa suave, em uma voz mansa. Deus quer se revelar de uma forma pessoal com você, mas cabe a cada um buscar a intimidade com o Espírito Santo, buscar, Senhor, abre os meus ouvidos, abre os meus olhos, abre o meu entendimento, Senhor. Eu quero, Senhor, entender, eu quero discernir, eu quero ter sabedoria quando o Senhor falar comigo, eu quero entender, Senhor. Não entra nesse ambiente de qualquer forma, não entra nesse ambiente alheio do que Deus vai fazer. Senhor, o que o Senhor quer fazer através de mim neste lugar? Senhor, me usa, eu estou à disposição. Senhor, eis-me aqui. Deus quer fazer um grande avivamento através da sua vida. Os anjos queriam esse privilégio de anunciar a palavra do Senhor, mas essa honra foi dada a nós, esse privilégio foi dado a nós. De sermos boca do Senhor nessa terra, de sermos boca do Senhor neste tempo, de buscarmos o avivamento. Mas sabe por que muitas vezes nós estamos alheios? Porque nós não temos intimidade com o Espírito, nós não temos profundidade com o Espírito, e ao mesmo tempo, quando nós vamos falar, nós queremos tudo. Mas cadê a profundidade? Os meus ouvidos não vão estar sensíveis a uma voz que eu nunca ouvi. Meu coração não vai estar sensível a uma presença que eu nunca senti. O Espírito Santo aqui conduziu o pastor de uma forma poderosa, molhando aquele copo. E muitas vezes é assim que muitas pessoas saem apenas molhados e depois volta seco e depois vai nesse ciclo.
e vai nesse ciclo, e vai nesse ciclo. E o que o Senhor separou para você viver é muito maior do que isso. O que o Senhor preparou para você é muito maior do que isso. O Evangelho não é regrinhas. Não é faça isso, isso, isso. Não, o Evangelho é viver a palavra do Senhor. E se alguém te mostrar alguma coisa diferente disso, foge. Foge. Aleluia. Amém? Então, que nós possamos estar com o cinturão da verdade e a couraça da justiça. Neste momento, eu gostaria que você se colocasse de pé no seu lugar. Gostaria que você fechasse os seus olhos e começasse a falar com Deus. Esse é o momento da sua oração. Este é o momento do Senhor ouvir a sua voz. Não fique com seus olhos abertos. Feche os seus olhos, em nome de Jesus. E se você sentiu que essa palavra foi para você, que fez algum sentido, alguma coisa que foi dita, se você sentir no seu coração que o Espírito Santo está te conduzindo neste momento, para você viver uma vida de transformação, uma vida de retidão, de não se contaminar. Durante esse momento do louvor, você tem a oportunidade de estar aqui, vir ao altar do Senhor e falar com Ele. Os intercessores vão estar orando por cada pessoa que está aqui. Em nome de Jesus. Quero viver teu amor a todo tempo, sem esquecer. Tem tanta gente que se entrega no domingo, chora, ora, promete recomeçar. Mas quando chega segunda-feira, nem lembra que o céu quer conversar. O céu quer conversar. Vive o culto, mas esquece o altar. Fala com Deus só quando o culto está no ar. Mas tu queres morar dentro de nós, Senhor. Muitos carentes te buscam, Senhor, mas só quando o coração sente dor. Mas teu amor é pra semana inteira. Oh, semana inteira. Te adoram no domingo, mas esquecem tua voz no caminho. Tua voz no caminho. Mas eu não quero amor de um dia só. Quero te amar em um dia feliz ou pior. Dia feliz ou pior. Quero te honrar nas coisas pequenas, te buscar nas horas serenas. Me ensina a ser igreja na semana inteira, Senhor. Na semana inteira, Senhor. Não só no templo, mas na vida verdadeira. Na vida inteira verdadeira. Que o meu louvor não dependa de um dia, mas de uma vida quem te confia. Me ensina a ser igreja na semana inteira. Nos ensina, Espírito Santo. Nos ensina a ser igreja todos os dias. Que o fogo arda continuamente. Você que não tem ouvido, um dia a chama queimou em seu coração. Um dia você falou em línguas, mas isso se esfriou. Vem aqui ao altar. Vem aqui ao altar. O Senhor quer reacender essa chama no seu coração.